A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você, meus irmãos? Mais uma vez, mais um vídeo, estamos aqui na presença do Senhor e agora também diante de você, falando com você, e quero agradecer a você pela sua presença aqui no canal, espiritualmente falando, virtualmente falando, e quero continuar um assunto que eu vim falando no outro vídeo, que é sobre os Tiagos, né? A Bíblia, ela fala que há 4 Tiagos. E sabemos que cada um deles teve uma experiência particular com o Senhor Jesus, a sua própria personalidade. E nós falamos sobre a situação do Tiago, que era irmão de Jesus, mas não foi discípulo de Jesus, mas depois de um encontro com Cristo vivo e ressurreto, se tornou o líder da igreja primitiva. Com isso aprendemos, irmãos, que a vida do cristão, ela é um progresso. Ela vai evoluindo. Muitas das vezes nós cometemos falhas lá atrás, eu já cometi várias falhas, e vamos aprendendo, vamos nos corrigindo, vamos nos evoluindo como cristão, como cidadão em primeiro lugar. Você sabia que tem muita gente que vive falando que é cristão, mas ele sequer é um cidadão? Ele passa na rua, joga papel no chão, ele não respeita a fila, fura a fila, e nos atos cotidianos mais básicos de cidadania ele vem a pecar, ele vem a falhar, e quer se colocar como cristão. Então eu sempre digo, antes de sermos cristãos, temos que aprender a sermos cidadãos. Então depois vamos tentar ser um bom cristão, amém? Então nós estamos falando aí sobre a evolução de Tiago. Houve uma evolução na vida de Tiago. Tiago, ele mesmo olhou para o seu irmão Jesus Cristo e o chamou de louco. Ele considerou que ele estava fora de si, se reuniu com a sua família e foi até onde Jesus estava, reunido com uma multidão, e se declarando o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir ao mundo, e de repente estava lá o Tiago tentando arrancar o seu irmão à força da casa onde ele estava pregando o reino de Deus. Então você vê como a mudança acontece na vida do cristão. Como há realmente variações, há evoluções, e quem diria que aquele homem que realmente negou o ministério de seu irmão, hoje estaria ali como o líder da igreja. Então nós temos aí, falamos sobre esse irmão, estamos falando e vamos tomar como tema a passagem que se encontra no livro de Colossenses, que nós vamos ler agora com você. Você pode pegar a sua Bíblia aí, por favor, usa a Bíblia sem seu celular, né? Vamos voltar aos tempos antigos, vamos desfolhar a Bíblia, isso nos chama mais atenção, nos torna mais íntimos da Bíblia, da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Colossenses capítulo 2, e eu vou ler o versículo de número 7, que diz assim: Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em graça. O primeiro ponto desse versículo é radicado, né? Radicado na fé, enraizado, podemos usar essa palavra também, edificados. E esse foi o processo de Tiago, né? O primeiro Tiago, como foi nos outros também. Falamos do tipo de Tiago que ele foi, um Tiago que tentava atrasar, digamos assim, entre aspas, o ministério do seu irmão por não entender o ministério do seu irmão. E foi capaz de dizer e achar que seu irmão estava fora de si, estava louco, né? E a primeira coisa que nós temos aqui, que a Bíblia nos fala, é estar instruído e crescendo em ações de graça. Esse quesito instrução, já o outro Tiago, né, os outros 2 Tiagos, que eram os 2 discípulos de Jesus, porque há uma diferença, você sabe, há uma diferença de discípulos e apóstolos. Apóstolos, eles se tornaram quando eles viram Cristo ressurreto e saíram cumprir a sua missão. É o que a palavra apóstolo significa, enviados. Então eles foram apóstolos depois da morte e ascensão de Cristo, e eles foram enviados na grande comissão, então eles foram apóstolos ali. Durante todos os ministérios eles eram alunos de Cristo, discípulos de Jesus. Então nós temos aí, já falamos sobre o Tiago, irmão de Jesus. Agora vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo que é irmão de João. Esse apóstolo, ele esteve na transfiguração do monte junto com Pedro e João, seu irmão. Estavam os 3 lá na transfiguração. O que falar desse típico apóstolo? Primeiro que a Bíblia, né, o chama de Barjonas, se eu não me engano. Se tiver depois eu corrijo na edição aí. Mas é Boanerges, né? Boanerges significa filho do trovão.
filho do trovão, porque esse homem demonstrava que era um homem de temperamento forte. Durante o discipulado desse homem, Jesus o chamou de filho do trovão, e não foi à toa. Filho do trovão, porque talvez era um homem impetuoso, um homem que tinha seus posicionamentos firmes, e de repente se rendeu a Cristo Jesus e aprendeu tanto que foi considerado ali depois de Judas, Judas Iscariotes, que traiu a Cristo, o apóstolo que morreu por Jesus, foi o primeiro mártir que nós temos relatado na Bíblia, por Herodes Agripa, o mandou matar. Esse homem que era outrora, que aprendeu a mansidão do Senhor Jesus, que talvez fosse um daqueles que queria que Jesus libertasse Israel do governo político de Roma. Mas Cristo, ele estava trazendo um reino espiritual, um reino do amor, um reino que não era desse mundo. E de repente nós temos ali um Tiago diferente do irmão de Jesus, que ele passou toda a vida ali no ministério de Cristo, ao lado de Cristo, mas não vendo Jesus como uma pessoa comum. Talvez o próprio ato da transfiguração o fez realmente acreditar mais do que o próprio irmão de Jesus, que não andava com Jesus no ministério dele, e que toda a experiência que ele tinha de Jesus era o Jesus irmão biológico, não o Jesus ressurreto, Cristo vivo, Senhor dos senhores, Messias de Israel. Então nós vemos ali que já diferente desse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, chamado o Boanerges, o filho do trovão, teve uma transformação graduativa na presença do Senhor. Irmãos, isso mostra para nós que mesmo que você seja, diferente do Tiago, seja bem intencionado, seja sincero no seu caminhar com Jesus, isso não significa que você vai ter aquela experiência lá do Pentecoste, lá vamos dizer, da Rua Azusa, e você vai ficar lá, e de repente você é uma nova criatura ao estalar do dedo. Há casos que realmente a pessoa muda muito, e muda sim. É uma nova mentalidade, é um novo drive estralado na sua mente ali, um drive do Espírito Santo, onde você já vê a vida com outro olhar, você já é guiado pelo Espírito Santo. Mas isso não diz que você não vai cair, que você não vai cometer erros, que você não vai falhar. E a Bíblia, ela fala sobre isso, que a nossa vida, ela é uma constante metamorfose espiritual, nós vamos mudando de glória em glória, vamos alcançando a estatura de varão perfeito, como Paulo descreveu em sua carta. A vida do cristão, irmãos, ela não é assim, estalar o dedo, só que existe aí nessa esfera legalista aí, aquele ensinamento de que o cara falou uma língua lá, enrolou a língua, pronto, o Espírito Santo está nele e virou um santo. Se o pastor lá se impõe, de uma forma eloquente, ou se impõe como um homem espiritual, e começa a falar lá umas línguas estranhas, e de repente esse homem, ele é considerado santo do santo, inatingível, inerrante. E aí é onde muitos entram pelo cano, porque muitas pessoas colocam e projetam a sua fé, a sua confiança no homem, e de repente esse homem cai em adultério, ou fraqueja em alguma outra área, bebe, chapa, ou rouba a igreja, e de repente todo aquele castelo da Disneylândia gospel construído em cima de um homem é desmoronado, a palavra quase não sai. Porque a pessoa, ela projetou sua edificação no homem, mas a palavra de Deus, ela nos fala aqui que nós lemos, que a nossa edificação seja no Senhor Jesus, crescendo em graça. Meu querido, Paulo falou, quando você era menino, pensava como menino, mas agora sou grande, adulto, penso como adulto. Existe cristão que vive ainda na mesmice lá do primeiro dia que ele entrou na igreja, cheio de manias, cheio de capricho, esperando que você vai sentar no banco da sua igreja e vai ser recebido ali com uma palavra, o pastor está licença para servir a ovelhinha, e a pessoa não evolui a sua fé, não há uma evolução. Agora, se você parar para pensar num homem chamado Tiago Boanerges, que foi considerado filho do trovão, de repente ele tem um encontro com o Cristo ressurreto, ele vê aquela maravilha de experiência na sua vida, o Cristo glorificado, aquele Cristo que morreu ali na cruz, que ele viu o seu corpo se desvaindo em sangue, seu olhar já ficando longe, seu brilho perdendo, e de repente ele volta ali e vê o seu Jesus glorificado. E num período de 40 dias houve aparições dele, aparecia e sumia, para solidificar a fé dos seus apóstolos. Agora, meu irmão, muitas vezes a vida do cristão não será só glória. No entanto, esse Tiago, ele foi o primeiro a morrer. A Bíblia fala que o rei Herodes, ele mandou matar a Tiago.
Com isso nós vemos que, como eu falei sobre prosperidade e sobre vitória, nem sempre na vida do cristão será um mar de rosa. Nem sempre na vida do cristão isso vai se traduzir em vida fisicamente, sempre sem nenhum problema, sempre sem nenhuma tribulação. Esse homem morreu por acreditar naquilo que ele tinha colocado, enraizado a sua fé durante 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus. Então, meu querido, eu termino aqui falando sobre esse Tiago. E nós vamos falar sobre no próximo vídeo nós vamos falar sobre o terceiro Tiago. O terceiro Tiago é o outro discípulo de Jesus, que também é apóstolo. É o filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor. Aliás, eu acho que eu posso resumir e falar dos dois. Quem era Tiago? Por que era Tiago Menor? Porque, segundo a tradição, era menor porque simplesmente ele era baixinho, menor do que o outro. Então, para se destacar, Jesus o chamou as Escrituras, no caso, chama ele de Tiago o Menor. Mas não há muito relato sobre esse Tiago, filho de Alfeu. No entanto, a Bíblia fala, né, a Bíblia não, perdão, a tradição fala que esse homem também foi um mártir da fé. Agora você vê que é um homem que a Bíblia não comenta nada sobre ele. A Bíblia apenas diz que ele foi um dos discípulos de Jesus. Sabe o que ele me representa? Aquele cristão sensato, que está sempre ouvindo, que está com a sua boca fechada, que não se envolve em fofocas, sabe? Que consegue administrar tudo que chega para ele como informação, tentando denigrir o outro irmão, e ele sabe administrar. Ele foi aprendendo a ser um bom cristão. E você vê que ele foi tão enraizado na presença de Deus, que a tradição diz que ele foi provavelmente foi apedrejado no Egito, ou na Palestina. É a suposição das fontes, que são variantes e variadas, né, fontes. Então eles variam nessa opinião de que ele foi ou apedrejado ou crucificado, né? Então as duas hipóteses de local e situação de morte. Então, meu querido, esses homens, os Tiagos da Bíblia, foram homens muito interessantes dentro da sua própria personalidade. Tiveram suas experiências com Deus, apesar de que esse último Tiago, filho de Alfeu, não há nenhuma exposição dele marcante nos evangelhos, apenas o cita como um dos apóstolos. Mas, no entanto, ele aprendeu dentro do seu silêncio. Como é bonito ver um irmão, né? Aquele irmão que não é dado à fofoca, aquele irmão que está sempre na dele, quietinho. Às vezes ele entra e sai da igreja, muitas vezes nem se percebe, o pastor tem que ficar chamando por ele, porque ele faz o que tem que ser feito, cumpre o seu propósito, assiste o seu culto, faz a sua liturgia de culto, recebe renovado, louva o Senhor, ouve a palavra, dá a sua oferta, acaba o seu culto, ele vai embora e não fica de ti. É aquele irmão que quietinho, sem a sua mão direita saber, com a esquerda ele abençoa, né, sem fazer alarde, mas está sempre presente. E às vezes só quem sabe é o pastor, porque ele chega lá no pastor, eu não quis levantar minha mão na hora do culto, não, mas está aqui minha oferta de amor, está aqui minha ajuda, está aqui. Então esse é o perfil desse Tiago, né, que muitas das vezes, não é porque o irmão está calado lá no cantinho, que ele não é um servo de Deus. Então esse é o aspecto do cristão enraizado. Então muitas vezes você tem ali na sua vida como aprender com os 4 Tiagos, sendo enraizado, enradicado, edificado, solidificado e crescendo em graça, é o que você tem que entender. Cresça em graça. Irmãos, Cristo nos chamou para a liberdade, amado. Não fica aí tentando procurar piolho na cabeça do outro irmão, não. Cata na sua cabeça mesmo. Já viu esse tipo de cristão, irmãos, que eles ficam querendo especular a vida do outro, mas não cuida da sua. Faz isso, meu querido, passa a cuidar da sua vida e também não fique projetando a sua vida nos homens, projete a sua vida no consumador, né, no autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Se você quiser nos ajudar, né, tá aí o QR Code, se você quiser nos ofertar com R$2, com R$3, com R$5, Deus te abençoe naquilo que você sentir no seu coração. Esse canal nada mais é do que uma igreja virtual. E se você quiser nos ajudar para pagarmos as custas aí da edição, do próprio aplicativo, você nos ajuda aí com uma oferta, ou até mesmo você quer enviar uma oferta de amor para a igreja primitiva, eu vou colocar também aí, né, o CNPJ da igreja. Nós estamos numa campanha de comprar um terreno para que possamos construir a sede da nossa igreja. Nós temos uma igreja sede, mas o espaço lá, né, o edifício, ele é alugado e nós precisamos ter o nosso espaço próprio. Então nós estamos aqui fazendo uma campanha, eu vou deixar aí, sendo que se você ofertar, né, quando você ofertar nesse canal, manda o comprovante. Eu vou deixar aí, como é que eu faço? Eu quero deixar meu telefone no ar, mas é o jeito, né? Manda o comprovante para esse zap que eu vou deixar aí, né? Tá aqui o número aqui.
manda aqui para esse número aqui, e você manda o comprovante dizendo assim, ó, eu mandei aqui R$5 pro canal, eu mandei aqui R$10 para ajudar o terreno da igreja, eu mandei 100, eu mandei 200 pro terreno da igreja, mandei 500 aí pro pastor André ser abençoado e comprar umas roupas para ele aí, e melhorar o canal, vamos fazer um estúdio bacana, seja o que for, irmão. Se você ofertar, eu recebo, porque assim como eu recebo, eu também faço as minhas ofertas, né? Porque é dando que se recebe. Então, eu não quero aqui forçar uma barra com isso, porque, como eu falei, o canal é para evangelismo. Se o canal estourar aí, irmão, oxalá, né? Quem dera, 1 milhão de seguidores, de inscritos, poxa aí, irmão, eu vou passar a abençoar vocês, de mandar fazer sorteio, etc e tal. Mas, quem sabe, é um sonho, né? Que Deus pode realizar ele através de você, compartilhando esse vídeo. Ah, irmão, não tenho dinheiro, não quero dar, nossa, minha política, não vou dar na minha igreja. Mas curte aí, compartilha, se inscreva nesse canal. Deus te abençoe. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Te amo em Cristo Jesus. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, falando do último Tiago, né? Deus abençoe. Tchau. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen.